Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas antes inscreve-te no canal porque eu sei onde moras e não te esqueças de ativar as notificações. Agora sim, bora lá! Demolição não é só derrubar estruturas, é sobre redefinir o horizonte da cidade e abrir caminho para novos começos. Mas, quando a bola de demolição entra em ação, a imprevisibilidade costuma vir junto. Apesar de todo o planejamento, os locais de demolição podem rapidamente se transformar em cenas de caos. Imagine um silo de 52 metros inclinando-se em direção a um centro cultural ou uma fábrica tombando sobre o próprio teto em vez de desmoronar como o esperado. Esses não são apenas incidentes, são lembretes de que demolição é uma tarefa arriscada, onde precisão e perigo andam lado a lado. Neste vídeo, vamos mergulhar nos desastres de demolição mais chocantes. Momentos em que tudo saiu do controle e virou uma catástrofe em questão de segundos. Então, aperte o cinto e prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas inesperadas, falhas impressionantes e quase acidentes que vão te deixar na ponta da cadeira. Número 13. Silo na Dinamarca. Em abril de 2018, um projeto de demolição em Vordingborg, Dinamarca, tomou um rumo surpreendente quando um silo de 52 metros desabou na direção errada. A estrutura deveria cair em segurança, longe dos prédios próximos, mas em vez disso, inclinou-se em direção ao centro cultural e à biblioteca da cidade, causando danos significativos. Embora os explosivos tenham sido colocados conforme o planejado, um dos lados do silo não desmoronou corretamente, fazendo com que toda a estrutura tombasse em direção à biblioteca na orla. O impacto danificou partes importantes do centro cultural, incluindo escritórios administrativos, uma escola de música e arquivos. Milagrosamente, ninguém se feriu, mas a cena deixou os espectadores chocados ao ver papéis, livros e poeira sendo lançados para o alto de dentro do prédio. Equipes de emergência, incluindo bombeiros voluntários, responderam imediatamente, trabalhando durante a noite para estabilizar a estrutura. As autoridades locais iniciaram uma investigação para determinar o que causou o desvio na queda do silo, com os primeiros relatórios sugerindo um erro de cálculo na colocação das cargas explosivas. Embora esse incidente tenha destacado a imprevisibilidade das demolições em grande escala, também reforçou a importância de um planejamento preciso em projetos de demolição urbana, onde um pequeno erro pode causar grandes danos colaterais. Esse incidente na Dinamarca permanece como um lembrete vívido das complexidades e dos riscos envolvidos em derrubar estruturas massivas com o uso de explosivos controlados. Número 12. A Torre Inclinada de Dallas. Em 2020, Dallas se tornou o cenário de um espetáculo inesperado e cômico, conhecido como a Torre Inclinada de Dallas. O evento aconteceu quando equipes de demolição tentaram derrubar um prédio comercial de 11 andares para abrir espaço para um projeto de desenvolvimento de uso misto avaliado em 2,5 bilhões de dólares. O plano parecia simples. A dinamite faria a antiga estrutura desabar, liberando o terreno para espaços residenciais, comerciais e de entretenimento. No entanto, as coisas não saíram como o planejado. O prédio, que abrigava a empresa Affiliated Computer Services, desabou. Quase. Embora a maior parte tenha desmoronado, o núcleo de concreto reforçado que continha o poço do elevador e a escada permaneceu teimosamente intacto, inclinado perigosamente para um lado. Esse tronco do edifício se mostrou muito mais resistente para derrubar, pois havia sido projetado para suportar estresses internos significativos, ao contrário do restante da estrutura. À medida que o poço inclinado se tornava uma sensação instantânea nas redes sociais, multidões se reuniam para tirar fotos, imitando poses parecidas com as feitas na Torre de Pisa, na Itália.
Houve até uma petição divertida circulando pedindo para preservar a estrutura inclinada como um ponto turístico curioso. No entanto, os desenvolvedores tinham outros planos. As equipes balançaram uma bola de demolição de 2.540 quilos contra o núcleo teimoso, mas por dias ela mal fez um arranhão, o que divertiu ainda mais os espectadores. Foram necessárias 2 semanas inteiras de persistência até que a torre finalmente cedeu em 3 de março de 2020, marcando o início oficial do novo projeto de desenvolvimento. O que era para ser uma implosão rápida se transformou em um incidente memorável que destacou a natureza imprevisível do trabalho de demolição e deixou uma história que os moradores de Dallas não esquecerão tão cedo. Esse atraso inesperado adicionou uma dose de humor e empolgação a uma demolição que seria rotineira, mostrando o quanto pode ser complicado derrubar estruturas antigas, even com o uso de explosivos. Número 11. A pedra voadora na República Tcheca. Em junho de 2014, a demolição da fábrica de tecidos OP Prostejov, na cidade tcheca de Prostejov, passou de um evento perfeito para uma quase catástrofe. Multidões se reuniram no que um dia foi a maior fabricante de roupas do país, ansiosas para assistir à explosão controlada. A princípio, tudo parecia ocorrer conforme o planejado. Os explosivos detonaram em sequência e o prédio começou a desabar verticalmente, exatamente como esperado. No entanto, a empolgação rapidamente deu lugar ao pânico quando um pedaço de concreto do tamanho de uma bola de softball foi arremessado da explosão. Apesar de o público estar a uma distância aparentemente segura, o destroço voou em direção a eles, passando a poucos centímetros de várias pessoas. Um cinegrafista que filmava a demolição também se viu diretamente na trajetória do fragmento, que passou a poucos centímetros de sua cabeça. Esse quase acidente inesperado gerou alarme geral, lembrando aos presentes dos perigos inerentes, mesmo quando uma demolição parece meticulosamente planejada. O incidente foi manchete e rapidamente viralizou, com vídeos do momento de tensão se espalhando pela internet. Felizmente, ninguém se feriu, mas o episódio ressalta como até mesmo demolições bem executadas podem gerar resultados imprevisíveis. Ele também levantou questões sobre os protocolos de segurança para espectadores de demolições, especialmente considerando que os destroços viajaram muito mais longe do que o previsto, apesar das precauções tomadas. Esse incidente serve como um lembrete claro de que, em demolições, nunca se pode ser cauteloso demais. Número 10. A fábrica de farinha em Sankara, Turquia. Em 2020, uma demolição em Sankara, na Turquia, se tornou um espetáculo inesquecível quando uma antiga fábrica de farinha virou dramaticamente de cabeça para baixo em vez de desabar como planejado. Construída originalmente em 1928, a fábrica abandonada estava programada para ser demolida para dar lugar a um novo empreendimento. A equipe de demolição preparou a estrutura cuidadosamente, enfraquecendo a base e colocando explosivos para garantir um colapso controlado. No entanto, quando as cargas foram detonadas, o prédio não desmoronou como o previsto. Em vez disso, um dos lados cedeu de forma desigual, fazendo com que a estrutura de 25 metros tombasse, rolasse e aterrissasse de cabeça para baixo, ainda em grande parte intacta. As testemunhas ficaram boquiabertas enquanto a enorme estrutura dava uma cambalhota no ar. Por um momento, o pânico se espalhou, pois parecia que a fábrica poderia cair sobre os prédios residenciais próximos. Milagrosamente, o prédio parou sem causar danos às estruturas ao redor, e nenhum ferimento foi registrado. Vídeos do incidente se espalharam rapidamente nas redes sociais, atraindo atenção internacional. O resultado estranho destacou o quanto o trabalho de demolição pode ser complicado. As equipes planejam esses projetos meticulosamente, identificando pontos estruturais-chave, calculando a potência certa dos explosivos e garantindo um timing preciso. No entanto, neste caso, a falta de precisão no cálculo do equilíbrio e da resistência estrutural da fábrica resultou em um espetáculo, e não em um sucesso. A inesperada sobrevivência do núcleo do prédio foi um lembrete dos riscos envolvidos ao lidar com estruturas antigas que talvez não sigam os padrões de engenharia modernos. Apesar do resultado cômico, a situação exigiu um acompanhamento cuidadoso. A fábrica, agora deitada de forma desajeitada sobre o teto, ainda representava um risco. Foi necessário um trabalho adicional para desmontar com segurança a estrutura restante, destacando os desafios que surgem quando as demolições não saem conforme o planejado. Para a equipe de demolição, ficou como uma lição.
Até mesmo pequenos erros nos cálculos podem levar a grandes complicações ou, nesse caso, a um momento viral que será lembrado como uma das falhas de demolição mais bizarras dos últimos tempos. Número 9. Os prédios teimosos do Alabama. Em 2015, a demolição de uma histórica chaminé na Avondale Mills, em Pell City, Alabama, deu terrivelmente errado, quase resultando em uma tragédia fatal. Após 2 tentativas fracassadas de derrubar a chaminé com dinamite, a equipe de demolição decidiu usar uma retroescavadeira, também chamada de escavadeira de esteira, para desgastar sua base. Tim Pfeiffer, o operador, trabalhou com cuidado para enfraquecer a estrutura. No entanto, as coisas tomaram um rumo assustador quando a chaminé, pesando milhões de quilos, começou a desabar de forma imprevisível em direção à retroescavadeira. Apesar de Pfeiffer tentar manobrar a máquina para fora da zona de perigo, a chaminé desabou diretamente sobre a cabine, esmagando partes dela sob uma enorme pilha de tijolos e entulhos. Os espectadores temeram o pior, mas milagrosamente Pfeiffer sobreviveu. A cabine, projetada para suportar grandes impactos, o protegeu o suficiente para que ele escapasse apenas com ferimentos leves. Um golpe de sorte incrível, considerando que partes da estrutura chegaram a romper o teto da cabine. Como o próprio Pfeiffer disse depois, eu estava mais seguro dentro da cabine do que saindo dela. Após o incidente, a OSHA iniciou uma investigação para determinar o que deu errado e como futuros acidentes desse tipo poderiam ser evitados. Esse episódio permanece como um exemplo marcante dos riscos envolvidos ao desmontar estruturas pesadas sem o uso de explosivos. O vídeo do incidente rapidamente se tornou viral, capturando tanto o horror do momento quanto a sobrevivência impressionante do operador, tornando-se um dos vídeos de demolição mais assistidos na internet. O evento serve como um poderoso lembrete da imprevisibilidade no trabalho de demolição, onde até mesmo operadores experientes enfrentam desafios que colocam suas vidas em risco, apesar de todos os esforços para controlar o processo. Número 8. Usina Mad River. A demolição da chaminé de 84 metros da usina Mad River, em Springfield, Ohio, no dia 10 de novembro de 2010, tomou um rumo desastroso, criando caos em vez de um colapso controlado. A equipe de demolição colocou explosivos na base da estrutura, esperando que ela caísse em uma direção controlada. No entanto, uma rachadura estrutural não detectada e o corte insuficiente das barras de aço fizeram com que a chaminé desviasse do curso, desabando na direção errada. A torre em queda atingiu uma infraestrutura crítica, derrubando 2 linhas de energia de 12.500 volts e cortando a eletricidade de milhares de residências. Enquanto cabos energizados chicoteavam pelo chão, os espectadores, incluindo membros da imprensa, correram para se proteger, escapando por pouco de ferimentos. O incidente causou grandes interrupções e danos a instalações próximas, incluindo um prédio de geradores de emergência. O imprevisto resultou em um processo judicial movido pela First Energy, empresa mãe da Ohio Edison, que buscou mais de 19 milhões de dólares em indenizações dos empreiteiros responsáveis pela demolição. Essa demolição fracassada não apenas causou transtornos para a comunidade local, mas também levantou questões sobre os protocolos de segurança empregados. Os empreiteiros argumentaram que problemas estruturais imprevistos contribuíram para o acidente, enquanto a First Energy alegou negligência no uso de explosivos e corte inadequado das barras de aço. Eventualmente, o caso foi resolvido em 2014 com um acordo, pouco antes do início do julgamento. O incidente se tornou um exemplo amplamente discutido de como demolições podem dar errado de forma repentina, atraindo cobertura da mídia nacional e deixando uma marca duradoura nos esforços de planejamento de infraestrutura e segurança da comunidade de Springfield. Número 7. O Pontiac Silverdome. A demolição do Pontiac Silverdome, em dezembro de 2017, foi tudo menos tranquila, transformando o que deveria ser uma implosão controlada em um espetáculo viral de falha. O Silverdome, que já havia sido casa do Detroit Lions e sediado eventos como o Super Bowl de 1982 e partidas da Copa do Mundo da FIFA, estava deteriorando há anos. O plano inicial era começar a demolição por etapas, começando pela parte superior do estádio.
No dia 3 de dezembro, a equipe de demolição acionou o primeiro conjunto de explosivos, esperando que o topo do estádio desmoronasse. No entanto, um problema na fiação impediu que cerca de 10% dos explosivos detonassem, deixando a estrutura de pé desafiadora em meio a nuvens de poeira e fumaça. Esse resultado inesperado divertiu o público, com muitos fazendo piadas sobre a teimosia do Silverdome em não cair. Alguns até compararam o incidente à resiliência do legado esportivo de Detroit. A equipe de demolição, a Damo Group, tranquilizou o público, afirmando que a estrutura restante acabaria colapsando, seja pela gravidade, seja por esforços adicionais. No dia seguinte, mais explosivos foram usados, iniciando finalmente o processo lento de desmantelamento do estádio. Foram necessários meses para que todo o local fosse limpo, permitindo que os planos de reurbanização avançassem. Em 2019, o espaço foi reaproveitado como um centro de distribuição da Amazon, marcando oficialmente o fim da era do Silverdome. Essa demolição serve como um lembrete de que, mesmo com planejamento meticuloso, variáveis inesperadas podem levar a fracassos de grande visibilidade, transformando feitos de engenharia em momentos de curiosidade e humor para o público. A resistência do Silverdome, após a explosão inicial, foi um ato final apropriado para um local que foi, por tanto tempo, um marco na história esportiva de Detroit. Número 6. A demolição em Brisbane, Austrália. Em 2010, um erro em uma demolição envolvendo um silo a oeste de Brisbane, na Austrália, se transformou em um espetáculo inesperado. O silo de 50 anos, usado para armazenar malte para uma cervejaria, estava programado para demolição para liberar o terreno para uma nova linha de transporte ferroviário. A equipe de demolição colocou 100 quilos de explosivos na estrutura, confiante de que ela desabaria suavemente. No entanto, após a detonação, o silo não caiu como esperado. Em vez disso, inclinou-se de forma desajeitada e ficou em um ângulo, deixando a plateia e a equipe de demolição perplexas. Troy McCracken, o gerente da Southern Cross Demolition, admitiu que encontrar o equilíbrio certo de explosivos é complicado. Neste caso, a quantidade usada não foi suficiente para completar o colapso conforme o planejado. Com o silo inclinado representando um risco potencial, a equipe rapidamente implementou um plano de contingência. Após 40 minutos de trabalho, os operários usaram uma escavadeira para empurrar a estrutura, que finalmente desabou. Esse incidente virou motivo de piada na mídia, com veículos comentando sobre como o silo teimoso resistiu aos esforços de demolição. A demolição não só proporcionou entretenimento inesperado, como também destacou que até mesmo explosões cuidadosamente planejadas podem ter resultados surpreendentes. Número 5. A demolição dos prédios Churchill e Montgomery. Em abril de 2016, uma tentativa de demolição em Seaforth, Liverpool, se transformou em um fiasco inesperado quando duas torres residenciais de 14 andares, Churchill House e Montgomery House, se recusaram a cair no momento planejado. Moradores se reuniram ansiosos para assistir à queda sincronizada dos dois prédios. No entanto, as coisas não saíram como esperado. Após a detonação dos explosivos, nenhuma das torres se mexeu inicialmente, deixando os especialistas em demolição e os espectadores perplexos. Churchill House acabou desmoronando algumas horas depois, mas Montgomery House permaneceu teimosamente de pé. A situação deixou as equipes de demolição correndo para elaborar um plano B, pois a resistência do prédio representava riscos de segurança para os moradores próximos. Aqueles que moravam perto do local tiveram que passar noites extras fora de suas casas, já que Montgomery House continuava perigosamente de pé, impedindo o retorno seguro de qualquer pessoa dentro da zona de exclusão. Na terceira tentativa, ainda mais explosivos foram utilizados, mas apenas uma parte de Montgomery House caiu. No fim, as equipes recorreram a máquinas pesadas, incluindo cabos e guindastes, para desmontar as seções restantes andar por andar. Um processo que levou muito mais tempo do que o inicialmente previsto. A demolição fracassada se tornou um evento memorável, com a cobertura da mídia fazendo piadas sobre o incidente e exibindo-o como um exemplo de como até os planos de demolição mais bem elaborados podem dar errado. Número 4. Usina de Anglesea. A demolição da usina de Anglesea, em 2018, era para ser uma tarefa simples, mas acabou se tornando um processo longo e desorganizado. Construída em 1969 para fornecer energia a uma fundição de alumínio próxima, a usina havia sido fechada em 2015.
Com os explosivos posicionados, apenas os transportadores e os bunkers colapsaram na explosão inicial, deixando a estrutura principal de pé. O que se seguiu foram frustrações crescentes tanto para as equipes de demolição quanto para a comunidade. O fracasso gerou preocupação pública, com a fumaça preta que subia do local alimentando rumores sobre exposição ao amianto, apesar dos esforços prévios para remover materiais perigosos. Monitores de qualidade do ar inicialmente não detectaram partículas perigosas, mas os temores persistiram. A Alcoa, empresa responsável pelo local, teve que coordenar com a WorkSafe Victoria e autoridades ambientais para assegurar ao público sua segurança. Enquanto planejava os próximos passos, uma segunda tentativa foi planejada sob condições mais rigorosas, com monitoramento adicional, análise estrutural e cuidado redobrado para evitar que a poeira se espalhasse pela comunidade. As equipes trabalharam em estreita colaboração com várias agências para garantir que a demolição não resultasse em novos problemas. Embora mais precisa do que a primeira tentativa, o projeto se estendeu por meses, exigindo uma combinação de explosivos e desmantelamento mecânico com o uso de guindastes e escavadeiras. Esse incidente expôs a natureza imprevisível das demolições, especialmente em edifícios industriais antigos, e reforçou a importância de envolver equipes de demolição especializadas desde o início. Os atrasos e os custos adicionais refletiram os desafios de equilibrar a segurança ambiental com a remoção estrutural, deixando os moradores de Anglesea com uma história de demolição mal sucedida que perdurou muito depois que a poeira baixou. Número 3. Caos na Índia. Em 8 de janeiro de 2018, uma demolição caótica em Vijayapura, na Índia, rapidamente saiu do controle quando moradores locais tentaram derrubar um antigo reservatório de água com uma escavadeira Hitachi. O plano era enfraquecer cuidadosamente a base até que a estrutura pudesse ser derrubada com segurança. No entanto, o reservatório cedeu abruptamente, tombando diretamente sobre a escavadeira em um estrondo ensurdecedor. As testemunhas se dispersaram em pânico enquanto alguém gritava: "Ele se foi", acreditando que o operador havia sido esmagado. Para a surpresa de todos, o motorista logo emergiu dos escombros, abalado mas ileso, graças à cabine robusta da escavadeira que absorveu o impacto. A operação, criticada pela falta de planejamento adequado, deixou os moradores indignados. Originalmente, a abordagem seria retirar o revestimento externo e derrubar a estrutura com cordas, mas a integridade do reservatório acabou se revelando muito mais fraca do que o esperado. Esse acidente expôs os perigos de demolições mal executadas, especialmente em pequenas cidades onde equipamentos avançados e protocolos de segurança são frequentemente ignorados. A escavadeira destruída foi considerada perda total, ressaltando os riscos assumidos em operações desse tipo. O que poderia ter sido um desastre trágico foi evitado por pouco, deixando um lembrete claro da importância do planejamento cuidadoso em trabalhos de demolição. Número 2. A Torre Zip Feed Mill. A demolição da Torre Zip Feed Mill em Sioux Falls, Dakota do Sul, no dia 3 de dezembro de 2005, foi um exemplo clássico de uma demolição que deu errado. Com 62 metros de altura, a torre não era apenas o prédio mais alto do estado, ela também era significativamente mais pesada do que o previsto. A equipe de demolição cortou cuidadosamente as barras de reforço e colocou explosivos ao redor da base e das colunas de suporte críticas, esperando uma implosão tranquila. No entanto, quando as cargas foram detonadas, o resultado foi bem diferente do esperado. Em vez de desmoronar, a estrutura permaneceu de pé, inclinando-se levemente para dentro do próprio porão. A torre inclinada, agora estruturalmente instável, desafiou as expectativas da equipe. Ficou claro que os explosivos usados foram insuficientes para derrubar o prédio inteiro. Com o fracasso do plano inicial, a equipe não teve outra escolha senão passar para um processo de demolição manual. Usando guindastes e uma bola de demolição, eles começaram a tarefa lenta e árdua de desmontar a torre andar por andar, uma solução muito mais demorada e trabalhosa do que a planejada originalmente. O fracasso inesperado transformou o evento em um espetáculo público, atraindo a atenção da mídia nacional e virando uma piada bem-humorada entre os moradores locais.
Esse incidente serve como um lembrete de que, mesmo com planejamento meticuloso, projetos de demolição podem ser altamente imprevisíveis. A teimosa recusa da torre Zip Feed Mill em cair mostra como as complexidades da engenharia, da integridade estrutural e dos cálculos precisos são essenciais para uma demolição segura. O evento continua sendo um dos exemplos mais memoráveis de como demolições, até aquelas que deveriam ocorrer sem problemas, podem dar errado de maneira hilária e frustrante. Número 1. Usina Crawford. A demolição da chaminé da usina Crawford, no bairro de Little Village, em Chicago, em 11 de abril de 2020, deveria marcar o fim da história industrial do local, mas acabou desencadeando uma crise de saúde pública. A implosão liberou uma enorme nuvem de poeira que cobriu o bairro, gerando preocupação e indignação, especialmente considerando o contexto. Os moradores já estavam lidando com os primeiros estágios da pandemia de Covid-19. A visibilidade despencou à medida que nuvens de detritos se espalhavam pelo ar, e os residentes ficaram preocupados com a possível exposição a materiais nocivos, como amianto e produtos químicos tóxicos acumulados ao longo dos 96 anos de história do prédio. A demolição, realizada pela Hilco Redevelopment Partners, foi recebida com uma rápida reação negativa. A empresa não apenas falhou em implementar medidas adequadas de controle de poeira, apenas 2 caminhões de bombeiros estavam presentes para conter os detritos em vez dos 24 inicialmente planejados, mas os moradores receberam menos de um dia de aviso para se prepararem para o evento. O Departamento de Saúde Pública de Chicago, posteriormente, multou a Hilco e seus empreiteiros por várias violações, e autoridades municipais criticaram a empresa por conduzir a implosão de maneira inadequada. Grupos de justiça ambiental foram especialmente vocais, argumentando que esse desastre refletia o descaso sistêmico em relação a comunidades como Little Village, um bairro majoritariamente latino. Esse sentimento foi intensificado pelo fato de que a cidade aprovou a demolição, apesar de autoridades de saúde terem alertado que a poeira seria cataclísmica e não poderia ser totalmente contida. As consequências do incidente desencadearam processos judiciais, mudanças regulatórias e exigências por maior supervisão de futuros projetos de demolição, com as autoridades municipais impondo uma moratória em todas as implosões por vários meses após o ocorrido. No fim, a Hilco enfrentou um acordo de $370 mil em conexão com a nuvem de poeira, e o evento se tornou um grito de luta para ativistas que exigem melhores proteções ambientais. Os moradores expressaram frustração não apenas com a Hilco, mas também com as autoridades da cidade, acusando-os de negligência e racismo ambiental por permitirem que a demolição prosseguisse em meio a uma pandemia respiratória. O incidente deixou uma marca duradoura na comunidade, alimentando demandas por transparência e regulamentos mais rigorosos em futuros projetos de reurbanização nos bairros mais vulneráveis de Chicago. Projetos de demolição, por mais meticulosamente planejados que sejam, estão repletos de riscos. Desde prédios inclinando-se em direções inesperadas até explosões mal-sucedidas que deixam estruturas de pé, esses incidentes mostram que a demolição envolve tanto o gerenciamento do imprevisto quanto a precisão. Seja uma chaminé cobrindo um bairro de poeira, um reservatório de água desmoronando de forma imprevisível ou uma antiga torre de moinho resistindo às cargas explosivas, essas falhas destacam a linha tênue entre sucesso e caos. No fim das contas, elas nos lembram que, mesmo com ferramentas avançadas e planejamento, demolições continuam sendo empreendimentos inerentemente imprevisíveis e perigosos. Não se esqueça de se inscrever para ver mais e nos vemos na próxima. E é tudo, obrigado por teres assistido até aqui. Inscreve-te no canal porque eu sei onde moras e não te esqueças de ativar as notificações. E agora vai ver outros vídeos ou aguarda pelo próximo.